Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Agora, é preciso entender o que é que significa quando Deus prova os seus servos. Deus não nos tenta ao pecado com o propósito de nos levar a cair. Ele nunca faz isso. Quem nos tenta para que nós caiamos é o diabo. Mas Deus nos prova com diferentes objetivos. Deus jamais nos coloca numa provação que seja maior do que nossas forças e nossa capacidade de responder corretamente. Ele sempre concede o alívio e a saída necessária quando nós estamos sendo provados. É o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10. Mas Deus prova os seus servos, Deus prova você e a mim por vários motivos, todos eles para o nosso bem. Primeiro, para que nós conheçamos o que está no nosso coração. Nosso coração é corrompido, ele é obscuro. Se a gente olha para dentro do coração, nem sempre a gente consegue discernir os motivos pelos quais nós fazemos as coisas e quem são os ídolos, aquelas coisas que nós mais amamos e desejamos. Então, quando Deus nos coloca numa prova, essas coisas emergem. Nosso coração é como suco de maracujá. Se você deixa, ele decanta e o suco fica lá embaixo e na superfície parece limpinho. Aí Deus dá uma mexida e aquilo que estava no fundo sobe e você vê com clareza o que estava no seu coração. As provações, as tentações, os testes, as tribulações da vida, elas são usadas por Deus para que você conheça o que realmente está no seu coração, para que você possa arrepender-se, abandonar ídolos, ideias e desejos e tomar o rumo que agrada a Deus. Deus também nos prova para servir, para que nós sirvamos de testemunho ao povo de Deus quando nós formos aprovados. Quem não fica entusiasmado e encorajado quando ouve a história de um irmão na fé que passou por um período de testes? Ele ficou doente, perdeu o emprego, teve dificuldades no relacionamento familiar, pediu ajuda, pediu orações, você orou e depois de um tempo ele se apresenta e diz: pela graça de Deus, o assunto está resolvido, nós superamos e nós estamos em paz. Então, e você agradece a Deus e você fica encorajado, você vê que outras pessoas também passam por dificuldades e com a graça de Deus elas superam. Então Deus nos submete a testes para que nós possamos, depois de aprovados, servir de testemunho para o povo de Deus, servir de encorajamento para o povo de Deus. É isso que Paulo diz no início da sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, que Deus nos testa, Deus nos prova, para que nós possamos, depois de aprovados, abençoar outras pessoas com o mesmo consolo que nós recebemos durante a nossa provação. Deus também nos prova para que nós aprendamos a confiar nele quando tudo parece adverso e contrário. Essa é a coisa mais difícil. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, mas de repente, quando chega a provação, a dor bate na sua porta, os planos se desfazem, os sonhos são destruídos, o futuro parece desconhecido e temeroso, você não consegue ver luz no fim do túnel. É quando Deus convida você a confiar nele, mesmo que você não veja a saída, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mas Deus diz: eu quero que você confie em mim. É mais ou menos isso que vai acontecer com Abraão. Deus vai pedir uma coisa a Abraão, vai colocar Abraão em prova e não vai dar muitas explicações quanto ao motivo pelo qual isso está acontecendo. Mas está implícito na narrativa que Deus deseja que Abraão confie nele e dependa dele, mesmo quando tudo parece estar dando errado. A melhor ilustração que nós encontramos na Bíblia para Deus provar os seus servos, é a purificação de metais preciosos que era feito naquela época. Chamava-se depuração. O ouro ou a prata brutos eram trazidos das minas
e levado para os purificadores, onde eram colocados em fornos de alta pressão, de alta temperatura, para depurar o metal precioso. O que acontece é que o ouro e a prata derretem numa temperatura diferente dos demais elementos da pedra, da rocha, aonde eles estão incrustados e inseridos. E assim, através do forno, o ouro é depurado, ele é separado daqueles elementos estranhos. A prova, o teste que Deus nos submete, funciona exatamente dessa forma. Deus nos coloca na fornalha da aflição para depurar a nossa fé. Frequentemente a nossa fé é muito misturada. Nós confiamos no homem, nós confiamos nos nossos recursos, na nossa juventude, nós confiamos nas outras pessoas, e Deus deseja mostrar que a nossa confiança deve ser primariamente nele e nas suas promessas. E a melhor coisa para isso é a fornalha da aflição. E é nessa fornalha que Deus introduz Abraão aqui para testá-lo, como Moisés diz aqui. Depois dessas coisas, as coisas aqui é o tratado de paz com os filisteus, 10 anos antes. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Abraão tinha aqui já uma certa idade, perto de 100 anos, e mesmo assim foi provado, não é? Mesmo assim foi provado. Então não pense quando você ficar velho que Deus vai parar de provar você. Na verdade, posso falar por experiência, quando a gente chega na velhice, é mais prova do que quando a gente é jovem. Aquilo que antes a gente suportava com mais tranquilidade, com mais coragem, mais ânimo e até intrepidez, agora já não é a mesma coisa. O vigor se abateu, a percepção não é a mesma, o corpo não obedece. Então, não pense que quando você ficar velho as coisas vão melhorar. Na verdade, a angústia e a dor e o tipo de prova serão mais intensos. Como está escrito, vivemos até os 70, alguns chegam até os 80 e depois disso é canseira e enfado. Então, Abraão estava na fase do enfado, quando Deus apareceu e resolveu colocá-lo à prova, porque até o último dia nosso de vida aqui, nós seremos provados, testados por Deus, quanto à genuinidade e à veracidade da nossa fé.